Então bora falar sobre as atividades do Database Administrator. O DBA, uma das primeiras atividades que ele faz é planejar os dados, planejar como vai ser o banco de dados, quais vão ser os dados, as consultas que nós teremos, as permissões dos usuários, os níveis de usuários que nós teremos dentro do banco de dados, planejar toda essa estrutura, fazer um planejamento, validar se isso vai funcionar. Ele precisa executar o planejamento dele, que é de fato ter as entregas dele, começar a construir essa estrutura de banco de dados, esses itens que provavelmente serão usados a todo tempo dentro da estrutura da aplicação. Então ele precisa manter o banco de dados, ele precisa fazer, por exemplo, escalar máquinas, configurar para escalar mais máquinas, fazer algumas medições, fazer algumas análises de dados para poder saber qual a eficiência que esse banco de dados está tendo ou se não está tendo, para poder prover melhoria, essas coisas. Então isso é manter o banco de dados e atualizando, controlando ele, fazendo a evolução dos dados, do banco de dados em si. Hoje a gente fala muito de DBA, mas nós temos também o BI, que é o Business Intelligence. Esse profissional que também está atrelado com o banco de dados, e a gente tem muitas outras profissões também atreladas com o banco de dados. Então esse aqui é o básico que as empresas necessitam para ter um administrador de banco de dados. Eu falei dentro desse criar relatórios porque de fato o cara que cria relatórios nos bancos de dados, eles são os analistas, são analistas de banco de dados. Esse é um profissional muito reconhecido também, é um profissional que traz insights com relação aos dados. Ele apresenta gráficos para diretorias, para a diretoria poder tomar algumas decisões com relação aos dados que são apresentados nesses boards, nessas apresentações. Automatizar rotinas, então rotinas de backups, que é uma das rotinas que basicamente é a que mais precisa ser automatizada. Então o banco de dados ele não pode se perder, então ele precisa estar sempre fazendo backup, sempre sendo avaliado, sempre sendo monitorado para que essas coisas não aconteçam. Rotinas de escalabilidade também, então a gente tem pico de acesso, às vezes a gente precisa de mais máquinas do banco de dados para poder fazer o processamento dos dados, etc, porque isso pesa também, não é só uma caixinha lá que você fica guardado e vai fazer consulta. É um processamento, uma consulta do processamento também, isso precisa ser monitorado com certeza. Avaliar a segurança do banco de dados, o DBA também ele está encarregado com isso, tudo que é relação ao banco de dados, estrutura, segurança, organização, manutenção, evolução, todos esses itens é responsabilidade do DBA. E esse profissional, ele é muito valorizado dentro das áreas. Se você tiver interesse em se capacitar para poder ser um profissional, ser um DBA, ser uma DBA, então é maravilhosa essa profissão também, tem muitas vagas dentro do mercado de trabalho nacional e internacional. Agora nós vamos falar um pouco sobre as competências técnicas do DBA. Bora lá!